Então, no modernismo, fica um grande ponto de interrogação. Mas só que na tradição, o demônio deixou 2 cavalos de Troia. Um vem do Palmar de Troia, hein? Leva esse nome. No chamado sedevacantismo, é a linhagem Tuque. Se deixa o quê? O sacerdócio com ponto de interrogação, sim, senhores. E na outra parte da tradição, porque a grande combatente que fez o sacerdócio chegar até hoje foi a fraternidade sacerdotal São Pio X. Que Deus os abençoe e os conserve do naufrágio. Mas se os senhores têm missa aqui, e se o vosso servidor pode celebrar o sacrifício aqui, nós devemos a nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os apóstolos que foram fiéis ao que receberam de nosso Senhor, e a Dom Lefebvre e a sua obra. Querendo ou não, nós devemos. Mas só que o demônio também colocou o cavalo de Troia lá, aceitando o sacerdócio do modernismo. Hoje os padres falo do sedevacantismo saem de qualquer aglomeração. Se aparecem 10 jovens, em 3 meses saem bispo. Isso é profanar o sacerdócio. Saudações, senhoras e senhores. Aqui é Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. Escrúpulos, escrúpulos e mais escrúpulos que acabam em uma grande falta de escrúpulos. É assim que nós podemos resumir as passagens que nós acabamos de ouvir da boca do padre Leandro Neves em seu sermão para a Quinta-feira Santa, o dia em que se comemora, dentre outras coisas, a instituição do sacerdócio cristão. É realmente preocupante que o padre Leandro Neves publicamente tome uma posição tão hostil contra pessoas que, de outro modo, não são mais do que seus colegas no sacerdócio e que estão trabalhando justamente para a preservação do sacerdócio tradicional, da missa tradicional, da doutrina tradicional. Ele fala em colocar um ponto de interrogação em todos aqueles dezenas, talvez centenas, sim, centenas de padres e bispos que derivam a sua sucessão apostólica ou, de qualquer maneira, o seu sacerdócio da linhagem de Monsenhor Tuque, aquele arcebispo vietnamita que, assim como Monsenhor Lefebvre, se preocupou em manter a continuidade do sacerdócio depois do Concílio Vaticano II. Ele assim está querendo colocar então um X, não digo um ponto de interrogação, mas sim um X sobre estes sacerdotes todos, como se eles fossem inválidos. Talvez até mais que inválidos. Já é uma coisa muito grave que sejam inválidos, mas também indignos. Indignos do sacerdócio. Ou porque muito rapidamente receberam as ordens, sem ter uma boa formação, etc, etc, e assim profanam o sacerdócio, ou até porque houve certos episódios envolvendo o Monsenhor Tuque que acabam sujando de alguma forma o sacerdócio, ou melhor, a linhagem Tuque. É mais ou menos isso que o padre Neves quer que as pessoas acreditem a partir do que ele disse nesse sermão. É legítimo, é correto que nós pensemos assim, que nós tenhamos essa posição com relação a esses sacerdotes da linhagem Tuque? Não somente eu, mas a maior parte dos sacerdotes, bispos e fiéis católicos tradicionais não pensamos assim. A maior parte acredita que a sucessão apostólica depois do Vaticano II se deve particularmente a 2 bispos. Aqui você tem uma espécie de esquema em que você pode observar mais ou menos como ficou essa questão da sucessão apostólica depois do Concílio Vaticano II. Nessa primeira coluna aqui, você tem a linhagem de Monsenhor Tuque. E é uma linhagem que nos deu vários bispos. Depois nós temos a linhagem de Monsenhor Lefebvre, que em 1988, nós sabemos, ele fez a sagração de 4 bispos para a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, a sua obra, como vai dizer o padre Neves. E assim,
Daí que nós entendemos que, graças a Deus, graças à divina providência, foi preservado o sacerdócio. Mas alguns, infelizmente, são contra esse consenso, são contra esse parecer de que a linhagem Tuque e a linhagem Lefebvre, ambas são válidas e, graças a elas, nós devemos realmente a continuidade do sacerdócio, apesar dos ataques que os modernistas fizeram ao sacerdócio quando eles destruíram o rito tradicional e colocaram um falso rito de ordenação de padres e de bispos, né, inválidos e realmente inaceitáveis. Existem alguns, então, como disse, que negam isso, ou que negam a Monsenhor Tuque, ou negam mesmo a Monsenhor Lefebvre ter ordens válidas. E isso causa uma grande confusão, um grande mal-estar, e é, na verdade, algo bastante sem sentido. E vamos começar falando aqui, para não perder o foco, dos escrúpulos do padre Leandro Neves. Vamos começar por essa história envolvendo o Palmar de Troia. Por que isso é importante? Porque é uma calúnia frequente. As pessoas procuram associar o nome de Monsenhor Tuque ao Palmar de Troia. O que elas esquecem é que Monsenhor Tuque jamais teria conhecimento do Palmar de Troia se não fosse o intermédio da Fraternidade Sacerdotal São Pio X e de Monsenhor Lefebvre. Quem mostrou para Monsenhor Tuque o caminho do Palmar foi justamente um padre que dava aula de direito canônico em nenhum outro lugar do que o seminário de Econe. Um padre, portanto, que fazia parte da obra de Monsenhor Lefebvre. E este padre só chegou ao conhecimento da disponibilidade de Monsenhor Tuque para realizar os eventos que se passaram nessa seita do Palmar de Troia, já vou explicar mais sobre essa questão, por conta de Monsenhor Marcel Lefebvre mesmo, ele em pessoa. Isso nós vamos mostrar e vamos estabelecer, começando por esse livro aqui, A Pope of Their Own, El Palmar de Troia and the Palmarian Church, um Papa deles próprios, o Palmar de Troia e a Igreja Palmariana. É um livro de 2017, não é tão antigo, publicado pela Universidade de Uppsala, Suíça. É um autor, parece, suíço também. E vai tratar justamente dessa questão do Palmar de Troia. Então, o que é o Palmar de Troia? Para vocês entenderem um pouco essa questão, não ficar algo confuso, né? Deixa eu mostrar o livro aqui para vocês. Aqui. Para quem não viu ainda. Então, o que é o Palmar de Troia? O Palmar de Troia é uma seita nascida na Espanha, no centro da Espanha, nesse lugar chamado Palmar de Troia, onde havia aparições apocalípticas e de Nossa Senhora. E nessas aparições, então, se falava, as pessoas do Palmar pelo menos acreditavam, que Paulo VI havia sido aprisionado no Vaticano e que Nossa Senhora gostaria de continuar as coisas a partir do Palmar de Troia agora, tá? Então, basicamente, como eles falavam também de coisas tradicionais, práticas católicas tradicionais, então isso atraía bastante católicos que procuravam um refúgio depois das grandes atrocidades que o Concílio Vaticano II tinha colocado em ação com as suas reformas. Então, muita gente com mentalidade tradicional se aproximou do Palmar de Troia por conta disso. Mas o Palmar de Troia não era um grupo sedevacantista. Nem Monsenhor Tuque, na época, era, de qualquer maneira, sedevacantista, ele era um recém-chegado no movimento tradicional. Porém, se aconteceu de Monsenhor Tuque ter qualquer relação com o Palmar de Troia, isto não se deve a outra coisa senão a própria Fraternidade de São Pio X. Foi ela que fez esse network, nós podemos dizer. Isso nós vamos encontrar nesse livro aí, que eu disse a vocês. Eu vou ler a parte que interessa e depois eu vou para outras fontes também para vocês verem como nós estamos bem fundamentados nesse respeito. De fato, diz o autor, ele, Monsenhor Tuque, chegou lá, no Palmar, por intermédio de Maurice
Revaz. Esse nome será muito repetido. Maurice Revaz, um cônego da abadia suíça de Grand Saint-Bernard, que ensinava no seminário da Fraternidade Sacerdotal São Pio X em Econe. Revaz conseguiu convencer Tuque de que ele foi designado pela Virgem para salvar a Igreja Católica da perdição em uma era de apostasia geral. Com pouca antecedência, o prelado vietnamita viajou para Sevilha e El Palmar de Troia, onde chegou no Natal de 1975. Então, isso nós encontramos nesse livro aqui, do senhor Magnus Lundeberg, A Pope of Their Own, El Palmar de Troia and the Pomeranian Church, da Universidade de Uppsala, no ano de 2017, página 68. Mas não é só aí que nós encontramos essa informação. Nós também vamos encontrar a mesma notícia em 1976, bem próximo dos acontecimentos, na autobiografia do próprio Monsenhor Tuque. Essa autobiografia, onde que você vai achar? Vou mostrar para você. A autobiografia você vai achar no site alemão, tá? Que tem os arquivos de uma revista dessa época, chamada Einsicht, algo assim, Einsicht, que quer dizer entendimento. Essa revista é uma revista da posição sedevacantista. Sim, verdade. Mas ela conserva muitas coisas de Monsenhor Tuque, dentre as quais as 4 partes da sua autobiografia de 1976. E nessa autobiografia, o que nós vamos achar? Nessa autobiografia, nós vamos achar o seguinte testemunho de Monsenhor Tuque a respeito de como que ele veio ao conhecimento desse padre aí que nós já ouvimos falar, que você já ouviu falar. Quem é esse padre? Revaz. Né? Então, como é que ele chegou ao conhecimento dele? Ele vai dizer assim: então um padre veio até mim, um que eu havia conhecido antes em Econe, na Suíça. Ele me disse, sem rodeios: Excelência, a Santíssima Virgem me envia para que eu o leve imediatamente ao centro da Espanha, para o Senhor lhe prestar um serviço. Meu carro está pronto para o Senhor na porta da casa paroquial, e sairemos imediatamente para estarmos lá para o Natal. Impressionado com esse convite, disse-lhe: se é um serviço que a Santíssima Virgem me pede, estou pronto para segui-lo até o fim do mundo. Então, isso é o que diz Monsenhor Tuque nessa revista Einsicht online, The Autobiography of Monsignor Nyoddin Tuque, parte 4. Então, você já tem algum elemento a mais. Mas o que vai deixá-lo muito mais surpreso, na verdade, mais do que Monsenhor Tuque ficou surpreso com o que disse esse senhor aí, que era professor onde? Na obra de Monsenhor Lefebvre, no seminário de Econe. Então, você vai ficar mais surpreso quando você for entender que um dos elementos que provavelmente fez com que Monsenhor Tuque desse o passo de fazer a sagração de certos elementos dessa seita palmariana, com aparições e com um monte de coisa, foi ninguém menos que o próprio Monsenhor Marcel Lefebvre. Sim. Então essa é a informação que nos vem por ninguém menos do que o padre Noël Barbarat, que foi um grande colaborador de Monsenhor Lefebvre, que esteve muitas vezes em Econe. Inclusive, salvo engano meu, na visita que ele fez, que Monsenhor Lefebvre fez a Padre Pio, o padre Barbarat estava com ele lá, na foto, isso aparece, é bem conhecido. E, além disso, claro, depois ele adotou a posição sedevacantista, como muita gente fez. Monsenhor Guerard também trabalhava com Monsenhor Lefebvre e assim outros, como aconteceu com muitos outros. Bem, e o que passa aqui é que, segundo o padre Barbarat, que soube de primeira mão, dos próprios lábios de Monsenhor Lefebvre, segundo ele, toda essa história ela vai acontecer porque Monsenhor Lefebvre recomendou o Palmar de Troia. Eis o cavalo de Troia, que não vem dos sedevacantistas, de jeito nenhum. O senhor Tuque nem era sedevacantista, o pessoal do Palmar não era sedevacantista. Não era para eles
Paulo VI era um papa aprisionado lá no Vaticano, com toda a maluquice. Depois que Paulo VI morreu, eles ordenaram um papa em seguida. Por quê? Porque eles não podiam ficar sem papa, e Paulo VI tinha morrido, etc. Toda essa história. Então, quem deu esse empurrãozinho para ver essa união entre Monsenhor Tuque e o Palmar de Troia? Monsenhor Lefebvre. É isso que vai dizer aqui Padre Barbará. Ele fala assim, no seu testemunho. Monsenhor Lefebvre conhecia muito bem Monsenhor Nhodin Tuque, desde o Concílio Vaticano II. Ele o considerava um bispo com boas visões doutrinárias. Como ele, esse bispo pertencia ao grupo conservador. Foi porque o considerava um bispo católico comprometido com a fé, devoto de Maria e sem nada para fazer porque Monsenhor Tuque ele estava exilado do Vietnã, estava na Europa perambulando para lá e para cá, porque Paulo VI, na realidade, não queria que ele ocupasse nenhum ofício por conta de ser conservador. A mesma coisa que aconteceu com o Monsenhor Lefebvre. Então eles ficaram sem ter o que fazer. O Monsenhor Lefebvre, claro, tinha o trabalho dele, ali ele tinha mais contatos, porque ele mesmo era europeu, então ele logo conseguiu se associar com muita gente, etc., e aparecer na mídia, na imprensa, e ficou bem famoso, bem conhecido, e uma coisa vai levando a outra, e ele estava super ocupado, por assim dizer. Monsenhor Tuque não. Ele vinha de um país de missão, um país pobre, embora fosse uma pessoa com 3 doutorados, mas a situação dele era bem complicada. Ele não tinha onde ficar, foi deixado no relento, no desamparo, por assim dizer. E assim ele tinha tempo realmente. Até aquele tempo que é benéfico, aquele tempo que leva você a pensar melhor as coisas que estão acontecendo ao seu redor, como aconteceu com muita gente, por exemplo, nessa época da fraude sanitária. Muita gente começou a parar para pensar e chegou a grandes descobertas. Pois bem, então assim aconteceu com Dom Tuque, mas o fato é que realmente ele tinha não muita coisa para fazer, ou seja, estava desocupado, ele poderia se dedicar a alguma missão extraordinária. Então foi por conta disso, dessas coisas, de ser devoto, ser católico, não tem nada para fazer, que Monsenhor Lefebvre o encorajou a trabalhar com os emissários do Palmar de Troia, que vieram a Econe para solicitar seus serviços episcopais. Ouvi essas coisas diretamente de Monsenhor Lefebvre. E vai acontecer então que eles vão pedir para Monsenhor Lefebvre para que ele, segundo o pedido de Nossa Senhora, vá até Palmar de Troia e ordene bispos para eles e tal. E Monsenhor Lefebvre ele vai se desculpar. Ele vai dizer que ele não pode e tal, mas ele vai dar um conselho. O conselho é o seguinte: aproximar-se de Monsenhor Tuque. Ele é ortodoxo e não está ocupado no momento. Podem ir buscá-lo. Ele certamente aceitará seu pedido. Os 2 mensageiros, segundo o padre Barbará, partiram imediatamente e não tiveram dificuldades em convencer o idoso arcebispo vietnamita a responder ao pedido da Virgem. Como eu expliquei, tenho essas explicações diretamente da boca do arcebispo Lefebvre. Ele nos informou desses fatos por ocasião de uma visita que fiz a Econe, quando alguém trouxe à tona o nome de Dom Tuque na mesa de jantar. Então isso vai aparecer em uma compilação de textos, tá, em inglês, chamado The Answers, páginas 67 e 68. É um texto de Padre Barbará sobre as consagrações episcopais. Então agora você começa a entender melhor as coisas. Ainda existe mais um testemunho que vem de ninguém menos do que Padre Tchekada, que sabe de muitas coisas de primeira mão, ou então que ele ouviu de sacerdotes, como Padre Barbará e ainda outros. Então, no seu trabalho, intitulado The Validity of the Tuque Consecrations, o Padre Anton Tchekada ele vai
explicar como que aconteceu. Você já sabe, mas é bom a gente enfatizar para você ver como tem fontes nesse respeito já e como os escrúpulos do Padre Leandro eles são um tanto seletivos, porque certas coisas ou ele não sabe ou não quer saber sobre essa matéria envolvendo a linhagem Tuque, principalmente envolvendo o Monsenhor Tuque, Palmar de Troia e o link que nós não podemos deixar de fazer, Palmar de Troia e a obra e a pessoa de Monsenhor Lefebvre. É importante colocar isso também. Então, o Padre Tchekado, nesse artigo, ele vai falar sobre como que aconteceu essa questão do Palmar de Troia e como isso acabou. Seu interesse pelo movimento tradicional, ele está se referindo a Monsenhor Tuque, parece ter começado no início de 1975, quando visitou o seminário do arcebispo Lefebvre em Econe, Suíça. O evento viria a ser uma bênção mista. Eu não entendi muito bem o que o Padre Tchekada quis dizer com mixed blessing. Parece que é uma bênção, literalmente é bênção mista, mas parece que é uma bênção que na verdade não é tão uma bênção, pelo que a gente vai ler em seguida. Então, lá, o arcebispo Tuque conheceu o padre Maurice Revaz, ex-chanceler da Diocese Suíça de Sion e professor de Direito Canônico no Seminário de Econe. Mais tarde, em 1975, o padre Revaz convenceu o arcebispo Tuque que a solução para os problemas da Igreja estaria em supostas aparições marianas em Palmar de Troia, Espanha, e exortou o arcebispo a consagrar bispos para os apoiadores do Palmar, que desejavam preservar a missa tradicional. Dom Tuque concordou e realizou as consagrações em dezembro. Na verdade, parece que as consagrações ao episcopado elas foram no dia 11 de janeiro. Tá? Isso segundo fontes mais atualizadas. No ano seguinte, no entanto, Dom Tuque repudiou suas ligações com o grupo do Palmar. Ou seja, quando ele viu realmente do que eles eram capazes, do que eles queriam com essa questão, então ele percebeu o erro que ele acabou cometendo. Mas se ele cometeu esse erro foi por quê? Foi por causa dessa bênção de ter visitado a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, a obra de Monsenhor Marcelo Lefebvre. Então, se de alguma maneira a associação com Palmar de Troia é uma coisa que fere o sacerdócio, então o padre Leandro Neves deveria pensar que o seu sacerdócio de alguma maneira está manchado. Por quê? Porque a obra de Monsenhor Lefebvre, que trouxe o sacerdócio, traz também consigo o Palmar de Troia. Fez com que o Palmar de Troia fosse o que ele se tornou. Ou seja, é um lugar que realmente tem pessoas que receberam ordens de um bispo válido, de Monsenhor Tuque, que, bem, depois disso fizeram a maior confusão. Mas se isso aconteceu, por quê? Porque o Monsenhor Lefebvre não teve tempo. Então ele mandou o Monsenhor Tuque. E isso para pensar bem de Monsenhor Lefebvre. Porque se nós queremos pensar mal, então ele estava simplesmente colocando o Monsenhor Tuque numa armadilha, sendo cínico, etc, etc, o que certamente não condiz com o bom pensamento que nós devemos ter de Monsenhor Lefebvre. Não é? Então ele não iria fazer isso com o irmão que ele até tinha em boa conta. Então provavelmente ele pensava que, ao menos a princípio, até por um professor do seminário dele ter um grande envolvimento com o Palmar, aquilo ali era uma coisa boa. Então daí nós percebemos como não tem fundamento esta acusação e esta associação que o padre Neves faz entre os sedevacantistas e o Palmar de Troia. Mas tem mais, tem a questão da validade. Ele está querendo questionar que os padres da linhagem Tuque, ou seja, que são ordenados pelo Monsenhor Tuque, isso particularmente as sagrações de 1981, ou seja, anos depois desse acontecimento infeliz em Palmar de Troia, padres sedevacantistas se apresentaram a Monsenhor Tuque para que ele os sagrasse bispos, e eles eram pública e declaradamente sedevacantistas, todos eles, realmente. E Monsenhor Tuque, à época, já era também adepto do sedevacantismo, ou pelo menos estava muito perto de ser, porque em 1982 ele iria fazer uma declaração, a declaração de Munique, em que ele
afirmava que a sé estava vacante. E, claro, não haveria sentido em ele ordenar padres declaradamente sede vacantes se ele não compactuasse com isso. Então, acontece que essas sagrações de 1981, as de Monsenhor Gerhard de Larrier, de Monsenhor Carmona e Zamorra, são tidas como duvidosas também em bloco pelo padre Leandro Neves. O motivo não sabemos. Ele não fala. Embora deveria, mas não fala nada. Ele apenas acusa. E houve um momento em que um grupo de padres, recém-saídos da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, e uma situação bem parecida com a do padre Neves, resolveram tentar entender melhor a situação. Procuraram perguntar a Monsenhor Antônio de Castro Mairo o que ele pensava sobre esse assunto. Procuraram estudar eles mesmos o que a Igreja ensinava sobre essa questão da validade dos sacramentos. E em vez de encontrar na doutrina da Igreja um ponto de interrogação, o que eles encontraram foi, na verdade, um ponto de exclamação. Válidos! Sim, um ponto de exclamação que mostra que aqueles padres e bispos que derivam o seu sacerdócio da linhagem Tuc são válidos. Isso eu vou contar para vocês a partir da leitura aqui do que escreve o padre Cecada nesse mesmo artigo, The Validity of Tuc Bishops, a validade dos bispos da linhagem Tuc. Em 1985, narra o padre Cecada, um dos meus colegas, o reverendo Donald J. Sambor, sugeriu que nosso grupo se aproximasse de Dom Antônio de Castro Maier, o bispo aposentado de Campos, Brasil, para ver se ele estaria disposto a ordenar sacerdotes para nós, ou, pelo menos, oferecer algum conselho. Este prelado tomou uma posição forte contra a Missa Nova, e sua posição sobre João Paulo II era considerada muito mais dura do que a de Monsenhor Lefebvre. Padre Sambor visitou Campos em 1985, abril de 1985, e conversou longamente com Dom Maier. E o padre Cecada continua. O bispo, ao que parece, confinava o seu apostolado ao Brasil. Quando o padre Sambor abordou o tema de quem poderia ordenar sacerdotes para nós, Dom Maier disse, ide a Gerhard. Padre Sambor disse que duvidava da validade da consagração episcopal de Dom Gerhard. O bispo respondeu, se para Gerhard é válido, para mim é válido. Padre Sambor apresentou algumas de suas excitações. Dom Maier respondeu, Gerhard é a pessoa mais qualificada do mundo para determinar se a consagração foi válida. Por que toda essa credibilidade dada a Monsenhor Gerhard, que foi uma das pessoas sagradas como bispo por Monsenhor Tuc? Porque Monsenhor Gerhard de Larrier, ele foi um teólogo da Universidade Lateranense, notável pela sua contribuição na promulgação do dogma da Assunção de Maria Santíssima ao céu, e que, portanto, era uma pessoa bastante bem conceituada, que tinha capacidade de poder estabelecer se o sacramento que ele mesmo estava recebendo era válido ou não. Então, Monsenhor Antônio de Castro Maier certificou-os de que a linhagem Tuc era válida. Eu já ouvi por aí que há pessoas que dizem que Dom Antônio de Castro Maier era contra a linhagem Tuc. Não é verdade. Ele era contra e duvidava, como muita gente duvida, com razão, e nós mesmos, da validade das ordenações que sacerdotes, ou melhor, bispos do Palmar de Troia fizeram depois. Por quê? Porque eles mexeram nas coisas, mudaram os ritos, eles realmente foram totalmente um desastre, tá? Do início ao fim. Então, essa linhagem que vai se seguindo ali no Palmar de Troia, realmente, ela não tem credibilidade nenhuma, porque o negócio deles era aparição, era loucura mesmo, era uma seita. Agora, essa linhagem que vem de Monsenhor Gerhard, de Monsenhor Carmona, etc., não é assim. E não há realmente dúvidas com relação a ela. Monsenhor Antônio de Castro Maier não tinha dúvidas, mas tem gente que diz que Monsenhor Antônio de Castro Maier, por causa dessa atitude com relação ao pessoal do Palmar, que é um caso totalmente diferente, então
universalmente tinha dúvidas sobre a linhagem Tuque, o que é mentira, que é falsidade. Por quê? Porque ele não tinha. Como nós vemos aqui nesse testemunho de Dom Sembo, que foi dos Estados Unidos ao Brasil só para conversar com o homem sobre essa questão. Ele tinha máximo interesse em saber a verdade nesse respeito. E não estava disposto a admitir, a princípio, que a linhagem Tuque era válida. Em seu retorno, continuou o padre Cekada, o padre Sambor sugeriu que alguns de nós pesquisassem os princípios que os moralistas empregam para determinar se uma consagração episcopal é válida. Como eu era cético com relação às sagrações, ofereci-me para trabalhar junto com ele. A investigação acabou por ser uma tarefa formidável. Desde 1985, o padre Sambor e eu passamos pelo menos 1000 horas em pesquisa, muitas delas nas sessões de Teologia e Direito Canônico da Universidade Católica e bibliotecas de seminários em todos os Estados Unidos. Então, padre Cekada, Monsenhor Sambor, na situação assim, de pessoas recém-saídas da fraternidade que queriam buscar saber onde que eles poderiam ordenar os seus padres, como que eles poderiam ter acesso a um bispo que pudesse celebrar aos fiéis o sacramento da confirmação, eles resolveram investigar a questão com imparcialidade, com rigor científico, objetividade, como a igreja manda, como a igreja pede, né, que seja feito de uma maneira séria. Estão vendo o que ela ensina a respeito desse tema. E a conclusão deles foi a seguinte: depois de 1000 horas de estudo, olha só, a conclusão que começou a surgir foi, admito, contrária à minha expectativa inicial. Não há provas especiais ou extras que devem ser feitas antes que se possa dizer que uma consagração episcopal é válida. Canonistas e teólogos tratam uma consagração como fariam com qualquer outro sacramento. Uma vez realizado, é considerado válido e o ônus da prova, se houver, recai sobre aqueles que acusam sua falta de validade. Então, o padre Leandro Neves, ele não deveria dizer assim, que isso é uma discussão que nós não devemos fazer, briga de saída de escola, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sem discutir. Não. Se ele está atacando o sacerdócio de outros padres e bispos tradicionais, então ele é obrigado, de acordo com o ensinamento da igreja, trazer provas. E por que não se traz provas? Provas cabais, provas irrefutáveis. Por que isso não acontece? Eu vou explicar para vocês por que não acontece. Muito facilmente. É porque elas não existem. É porque elas são apenas calúnias, gratuitas, que nascem de algum ressentimento, inveja ou desafeto com esses padres tradicionais. Porque, no melhor, é apenas um escrúpulo que acaba numa falta de escrúpulo. Um escrúpulo que acaba em um desvio, que acaba em atacar as pessoas sem qualquer escrúpulo. Por que eu digo isso? Porque nós já temos, graças a Deus, esse site aqui, www.tuquebishops.com, o qual apresenta em vários formatos toda a documentação necessária para estabelecer a validade da linhagem Tuque. Aqui tem até um livro de 101 páginas, quem gosta de livros, textos como eu, sente-se muito à vontade com esse livro aqui, escrito pelo Sr. Mário Derksen, que é também o dono, o administrador ali do site Novus Ordo Vitae, bem conhecido ele nos meios sedevacantistas. An Open Letter to Bishop Clarence Kelly on the Tuque Bishops and the Errors in the Sacred and the Profane. Uma carta aberta ao bispo Clarence Kelly sobre os bispos da linhagem Tuque e os erros no livro que ele escreveu contra a linhagem Tuque, intitulado O Sagrado e o Profano. Então, uma obra bastante detalhada em que ele vai realmente reduzir a pó os argumentos que foram forjados para tentar combater a validade do sacerdócio da linhagem Tuque, que inclui Dom Rodrigo, Monsenhor Dolan, que Deus o tenha, e também o sucessor de Monsenhor Dolan, que será sagrado na semana que vem, Monsenhor Maguire, Monsenhor Sambor e tantos outros por aí.
E o interessante disso aqui é que ele tem vários apêndices. Então, por exemplo, se você não gosta tanto de textos, você tem fotos. Você tem muitas fotos da cerimônia de sagração de Monsenhor Tuc que realiza em Toulon, na sua residência na França, à época, né, 1981. Justamente a sagração de Monsenhor Guerard, que está aqui, ó, é o primeiro da foto aqui. Aqui o dominicano, e também de Monsenhor Carmona e Monsenhor Zamorra. Então aqui estão todos, né, atentamente realizando as cerimônias previstas de acordo com o pontifical romano. E além disso nós temos aqui, né, porque eles que gostam de imagem realmente, mas aqui já é uma imagem de um texto, imagem de uma carta, na verdade um certificado composto pelo próprio Monsenhor Tuc. No seu escritório, ele compôs esse certificado que atesta que ele fez a sagração de Monsenhor Carmona. Também está presente nesse texto, você pode encontrar também a assinatura de dois leigos. São o Dr. Kurt Hiller e o Dr. Eberhard Heller, ambos de Munique, Alemanha, ou seja, são duas testemunhas que atestam que assistiram à cerimônia e que as cerimônias elas foram realizadas conforme o ritual romano, de acordo com aquilo que a igreja prescreve nesse respeito. Então isso é interessante porque também esses senhores, além desse próprio texto que foi descoberto somente em 1991, ou depois, né, depois da morte de Monsenhor Carmona, porque estava nos arquivos de Monsenhor Carmona, não é? Então é o certificado dele provando então que ele recebeu a sagração. Monsenhor Carmona é uma figura-chave aqui nessa discussão. Por quê? Porque Monsenhor Carmona ele sagrou Monsenhor Pivarunas, e Monsenhor Pivarunas sagrou Monsenhor Dolan, e Monsenhor Dolan consagrou Monsenhor Rodrigo. Entende? Então, o bispo sedevacantista aqui do Brasil, Monsenhor Rodrigo da Silva, ele realmente deriva o seu sacerdócio de uma linhagem válida, que vem de Monsenhor Tuc, para o Monsenhor Carmona, Monsenhor Pivarunas, Monsenhor Dolan, até ele. Então, essa continuação do sacerdócio, que infelizmente o Padre Leandro quer negar, mas se ele estudasse um pouquinho, ele veria que não faz sentido. Tem até aqui um arquivo em forma de PowerPoint que dá para imprimir facilmente, embora vai gastar muita tinta se imprimir colorido, claro. Mas aqui ó, tudo com imagens, bastante didático, poucos textos, letras grandes, que pode ajudar bastante a compreender toda a questão do ponto de vista teológico canônico. Ok? Então toda a controvérsia, inclusive ele fala daqueles que se opõem à linhagem Tuc, etc. Tudo muito transparente. Se você gosta de audiovisual, aqui tem um vídeo. Um vídeo de mais de 2 horas sobre esse tema aí. Né? Do Mário Derksen também. Então você também tem acesso a vídeo, se você quiser. Está aí. Ok? Então, opções não faltam para entender essa situação. Mas, se você quiser, Dom Williamson, também por ocasião da sagração de Monsenhor Dolan, ele escreveu, tá, o que está aqui, ó, que é o manuscrito simplesmente escaneado, que está traduzido. Eu vou ler uma parte. Então, o que vai dizer Monsenhor Williamson, que é muito interessante, ele fala assim: obrigado por esta carta, bem como pelo livreto de Padre Cekada sobre as consagrações de Tuc, que eu tinha visto. Penso que os argumentos de Padre Cekada são bons, tanto que concordo com ele e não com o Padre Kelly ou o Padre Jenkins quanto à validade da próxima consagração, ou seja, a consagração de Monsenhor Dolan. Então, não há problema nenhum para Monsenhor Williamson da obra de Monsenhor Lefebvre quanto à linhagem Tuc. E a gente poderia multiplicar os exemplos. Aqui você encontra um documento do Vaticano em que se fala sobre a realidade dessas consagrações. Ou seja, o Vaticano estava muito bem informado que essas coisas de fato aconteceram. Ou seja, o evento da sagração feita por Monsenhor Tuc em 1981 e outros relacionados com isso eram conhecidos, eram públicos e notórios. Então, esse documento do Vaticano, embora venha das mãos dos modernistas, ele mostra que era algo bastante conhecido.
E para terminar, para fechar com chave de ouro e refutar completamente com as pretensões do padre Leandro Neves, basta que nós agora tragamos à baila também a problemática dos bispos jovens. Então, se para o padre Leandro Neves a fraternidade sacerdotal São Pio X é um paradigma, ele mesmo saiu dessa fraternidade, se orgulha tanto disso, dos estudos que lá teve e dos posicionamentos de Monsenhor Lefebvre, enfim, do fato de ele ter preservado o sacerdócio. Então, ele não deveria achar tão estranho um bispo ser ordenado aos 30 anos, como foi o caso de Monsenhor Rodrigo da Silva. Por quê? Porque Monsenhor Felé, da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, ele, que é nascido em 1958, ele foi sagrado bispo por Monsenhor Lefebvre em 1988, com 30 anos. Não houve nenhum problema quanto a isso. E a demanda não era toda aquela coisa. Muitas pessoas podem questionar, como assim 4 bispos? Um não é o suficiente? Bom, esse foi o discernimento, o entendimento de Monsenhor Lefebvre. Resolveu sagrar esses 4 bispos. Mas é assim. A prudência nessas matérias ela sempre vai caber ao superior. E é isso que muitas vezes acaba faltando no escrupuloso. Ele quer, na realidade, ser o juiz de tudo e estabelecer tudo. E nisso ele acaba numa grande falta de escrúpulo. Ou seja, ele acaba tratando as outras pessoas de uma maneira indevida. Mais ou menos isso que a gente vê aqui, fazendo acepção de pessoas. E quando é Monsenhor Lefebvre, pode sagrar com 30 anos. Quando é Monsenhor Dola, não pode. Ele está errado. Temos também o caso de Dom Vital, um caso bem conhecido. Dom Vital Maria Gonçalves de Oliveira. Ele foi sagrado bispo com 27 anos. Então, existem precedentes na história da igreja. Mas o padre Neves vai dizer assim, mas isso aí é com alta demanda. Quando tem uma baixa demanda de fiéis, quando é para tirar um bispo de qualquer aglomeração, tem 10 almas ali, 10 jovens, ele vai dizer, e dali sair um bispo, isso não pode. Isso é um escândalo, isso é um sacrilégio, isso é profanar o sacerdócio. Então, se é assim, nós podemos dizer, então, que na época de São Gregório o Taumaturgo, que conseguiu evangelizar tanta gente, conseguiu converter tantas pessoas à fé católica, que levou ao crescimento da igreja pelos seus muitos milagres e virtudes. Na época de São Gregório o Taumaturgo, então, na verdade, nós vamos ter uma profanação do sacerdócio na mente do padre Leandro Neves. Por quê? Porque olha só o que acontecia na época de São Gregório o Taumaturgo e também na época que nós podemos considerar a igreja na sua fase de crescimento. O começo da igreja, no tempo das perseguições, a igreja estava estabelecendo sua hierarquia, estava crescendo. Como acontece hoje? Depois de toda essa desestabilização causada pelo Vaticano II, começamos praticamente do zero. Então, esta situação muito parecida com a nossa. Para o padre Leandro, é uma profanação do sacerdócio, quando na verdade é a promoção do sacerdócio, é a preservação do sacerdócio. E isso movido pela providência divina. E como nós podemos dizer isso com firmeza? A partir dessa biografia, São Gregório Taumaturgo, que nós encontramos na Enciclopédia Católica de 1910. Vai dizer assim: ele, São Gregório Taumaturgo, logo foi consagrado bispo de sua cidade natal, Cesareia, por Fédimos, bispo de Amásia e metropolita do Ponto. Este fato ilustra de maneira interessante o crescimento da hierarquia na igreja primitiva, pois sabemos que a comunidade cristã em Cesareia era muito pequena, com apenas 17 almas, e lhe foi dado um bispo. Sabemos, além disso, por antigos documentos canônicos, que era possível que uma comunidade de até 10 cristãos tivesse seu próprio bispo. Então, isto aqui eu penso que é um argumento decisivo, tá? E não há mais o que discutir aqui nesse respeito.
se nós entendemos que em uma situação de necessidade, fiéis católicos, mesmo que sejam 10 jovens, 10 almas que precisem dos sacramentos, de acordo com o discernimento da autoridade estabelecida, de acordo com o discernimento dos bispos, sucessores dos apóstolos, então, ali pode haver um bispo. Pode sair daquela aglomeração, como vai dizer o padre Leandro Neves, um bispo sim, e saiu. Saiu, na antiguidade era assim. Quando as coisas começam de volta, é muitas vezes assim. Países de missão, as coisas são assim. Nós não estamos mais nos tempos pré-Vaticano II, quando ainda havia alguma ordem na casa, e então seria realmente um absurdo a pessoa fazer essas coisas. Não, nós estamos numa situação extraordinária. E veja só como nos entregar aos desígnios da providência pela prudência dos superiores é algo sábio. O Monsenhor Daniel Dolan sagrou o Monsenhor Rodrigo da Silva, o ano depois veio a falecer. Se ele não tivesse feito isso por alguma prudência, melhor, por algum escrúpulo, o que teria acontecido agora com Santa Gertrude? Ficaria no desamparo. Então, nós precisamos olhar muitas vezes as coisas de uma forma sobrenatural. Ver realmente que existem motivos que escapam à nossa prudência humana, que escapam aos cálculos e aos escrúpulos. Existem coisas além. Existe Deus que, por meio dos sacerdotes, usando-os como instrumentos para fazer a sua obra nas nossas almas, Ele está ali sempre atuando. E nós precisamos deixar que Ele trabalhe. E começar a colocar um ponto de interrogação em padres que são verdadeiros padres, em bispos que são verdadeiros bispos, que na verdade é um X, é separar-se da própria Igreja Católica, é separar-se da própria disposição da providência em nosso tempo, que suscita esses homens justamente como seus instrumentos. Então, esse é um caminho que nenhum católico deve procurar trilhar. Esse é um caminho cismático. Esse não é o caminho que a Igreja apresenta, como nós vimos aqui. Então, eu penso que ficou bastante estabelecida a questão do Palmar de Troia, ficou bem estabelecida a questão da validade da linhagem Tu, que vocês agora têm elementos para pesquisar e se aprofundar no tema, e especialmente essa questão da linhagem episcopal de bispos jovens. Às vezes isso realmente acontece, é legítimo e não se deveria ficar atacando as pessoas e dizendo que isto é uma profanação do sacerdócio, quando isso já foi prática da Igreja, sobretudo em situações de necessidade. E na nossa época nós temos todos os argumentos nesse respeito que devem ser levados em conta. Inclusive, nós acabamos de ter uma situação em que o nosso bispo não podia nos atender, Monsenhor Dolan. Monsenhor Dolan não podia nos atender, não podia atender todos os fiéis da América Latina que ele atendia. E aí tudo isso mostrava a necessidade da sagração de Monsenhor Rodrigo da Silva. Essas coisas parece que o Padre Leandro não considera, esquece. Isto é uma grande falta de caridade, ou diria até falta de escrúpulo. É assim que nós vemos que muitos escrúpulos com relação aos outros acaba fazendo com que ele proceda de uma maneira inescrupulosa. E assim acaba atacando o sacerdócio de Cristo, que é um só e indiviso, e vem até os nossos dias, graças a Monsenhor Lefebvre, sim, mas não só ele, não existe um exclusivismo aqui. Não só Monsenhor Lefebvre, mas também graças a Monsenhor Tucci. Então é isso. Muitíssimo obrigado pela vossa atenção. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.